Em quantos dias você esgotava o edital do concurso do TRT para o qual você passou? Nossa, essa é polêmica mesmo, hein? 15 dias. Eu esgotava todo o edital em 15 Só dias. 15 dias? Nossa, que absurdo. Já deve ter gente xingando aqui nesse Impossível. momento. Mas fala, não, agora sério, ó, fala a real. Como que funciona essa lógica? Como que você esgotava o edital em 15 dias? No começo, gente, eu conto a história muito da Constituição Federal, né? No começo, quando eu estudava a Constituição Federal, só os tópicos do edital, já começa por aí, né? Então, para você esgotar um edital, você não estuda tudo de direito constitucional, tudo de direito administrativo, não. Você esgota os pontos das matérias apenas que estão no edital. E eu conto que quando eu comecei a estudar direito constitucional, por exemplo, é um exemplo bem legal porque eu me lembro bem, eu levava 3 dias para esgotar todos os tópicos do edital de direito constitucional. Só para deixar claro, gente, esgotar é você estudar tudo que pode cair ali na sua prova, sabe? Estudar, né, todos os tópicos com Isso. essa técnica que a Natasha está falando. Estudar só o que realmente cai. E daí no nível de profundidade que é cobrado, né, Maria? Exatamente, né? Não vou ficar me aprofundando em doutrina nem nada. Era, por exemplo, constitucional caía muito lei seca, então eu pegava a Constituição e via os pontos que iam cair, separava aquele material e começava a ler. Mas no início dos estudos eu demorava 3 dias para ler a Constituição, todos os tópicos do edital. E no final, quando eu estava nessa reta final, que eu já estava esgotando o edital em 15 dias, eu demorava 3 horas. Então, assim, eu reduzi muito o meu tempo. Por quê? Porque eu usava um material delimitado, então era só o que estava no edital. Porque eu tive velocidade, porque era sempre o mesmo material, né? Então, você lê um livro várias vezes, claro que a segunda vez vai ser muito mais rápido que a primeira, A repetição né? faz isso, né? E assim, na segunda leitura, por exemplo, eu já não tinha tantas dúvidas quanto aos termos da Constituição, essas coisas, eu já comecei a entender melhor. Então, fica uma leitura mais dinâmica, mais fluida. Então, é possível, né? No começo, as pessoas acham que não é possível, mas hoje a gente tem muitos feedbacks, né, no Instagram, principalmente, falando, nossa, eu não acredito que eu também consegui fazer isso. Sim. E por que as pessoas se impressionam muito também? Porque elas pegam um material de cursinho que é, tipo, 5 vezes maior. Sim. Então, assim, aquele Mais, material... um pouco mais, 10 vezes maior normalmente, né? Então, pelo menos 5 vezes maior. Então, assim, aquele material, obviamente, você nunca vai esgotar em 15 dias. Mas se você tiver ali um material direcionado no perfil da prova, delimitado, você vai fazer, gente, é possível. Talvez não na primeira semana de estudo, mas ao longo do tempo, você vai diminuindo esse tempo aí, né? Põe, assim, 1 mês e meio para fechar o primeiro edital. Aí, no segundo ciclo, você tenta fazer um pouquinho mais rápido, 1 mês, né? E me explica assim, ó, quando você fala que você demorava 3 dias para estudar a Constituição, só naqueles tópicos, né? 3 dias, beleza, mas quantas horas por dia você estudava nessa época, você lembra? Nossa, eu acho que umas 3 horas, mais ou menos, 3 horas. também. Então, olha a Porque era diminuição. muito pesado o estudo, né? Porque eu não sou formada em direito. Sim, Aliás, não era, né? Hoje eu agora sou. é, né? Mas na época eu não era formada em direito. Então, ler uma legislação é pesado, é chato, tem muito termo que você não entende. Chega uma hora que você está lendo ali, você fala assim, meu Deus, o que é isso aqui? Sim. O que eu li, né? Que Isso eu acho que é significa? natural, né? Acontece com todo mundo, porque eu lembro do meu começo também, né? Eu fiz lá a última prova, foi o Ministério Público de São Paulo, o primeiro concurso que eu fiz. E quando eu fiz a última prova, eu vi que nas matérias básicas ali eu estava bem. Quando eu fui fazer a parte de direito, não sabia absolutamente nada, nunca tinha visto. E aí eu entendi, pô, preciso me aprofundar, preciso estudar esses pontos aqui. Cara, eu li a Constituição, não rendia. Eu acho que isso daqui acontece com todo mundo, porque eu olhava para alguns termos lá e não entendia, simplesmente. Sabe, eu olhava lá, pô, coisa julgada. Sabe, é um negócio que não fazia Que é sentido, porque a isso? gente pensa uma coisa julgada, sei lá, não sei, é difícil, né, para a pessoa que nunca pesquisou aquilo entender. Só que é um processo de repetição. Eu fui lá e pesquisei de forma ativa. Marquei no meu material, a coisa julgada é isso, tal, coloquei uma definição ali. Depois, no segundo ciclo, você olha para aquele negócio de coisa julgada, você não gasta mais aquele tempo de pesquisa. Exato. E a cada vez que você vai repetindo, fazendo mais questões sobre aquele tema, entendendo melhor, chega uma hora que você faz quase que uma leitura dinâmica. Você já está em um processo de revisão, vendo de novo, né? Exatamente, né? Isso que você falou das questões é muito importante. Porque quando a gente está esgotando o edital, a gente tem que fazer questões, porque elas vão ajudar a gente a entender, né, o que significa aquele artigo, né? É um outro estímulo, Principalmente né? quem não é do direito. Então, ajuda muito a esclarecer, né? E depois que você já leu aquele material, por exemplo, essa Constituição, que eu já li 30 vezes,
A 31ª vai ser, puta, já sei até onde está aquela palavra no Sim. vademecum, sabe, no Sim. material que eu usava. Então, ficava uma leitura muito rápida. Sim, e hoje, né, para fazer uma nota ali que vai te levar para nomeação em concurso, você tem que pensar em 90%. Não tem a ilusão, não tem esse papo, nossa, não, decoreba é coisa dos anos 90. Não é, gente, não é. Você tem que ter o entendimento, é claro, cada vez o entendimento é mais importante, sempre foi, na verdade. Só que você tem que também memorizar os pontos, principalmente os mais recorrentes, né? E aí que entra também a ajuda que a questão te dá para revisar mais aqueles pontos, não é verdade? É isso que eu ia falar. Putz, a decoreba tem que ficar vendo várias vezes. Não é tão decoreba, porque a primeira vez que você lê, você tem que entender, Sim. senão não adianta nada. Hoje em dia, as perguntas, elas vêm com uma interpretação de texto. Então, se você não tiver ligado, você só decorou aquela frase e não entende para que serve aquele artigo, não vai funcionar. Você não vai decorar se você não entende. Simples assim, sabe? Não é uma sequência numérica. O pessoal fica falando, decoreba, não gosto de ler lei. Mas, é isso que vai fazer você passar, cara. Ler a lei seca é chato, você acha? De ser reprovado. Chato mesmo, né, amor? Fala aí. Chato é você ficar 5 anos estudando e não passar, entendeu? Então estude a lei seca, vai valer a pena. É mais doloroso, mas vale a pena. Foi assim que eu consegui passar, porque aí eu esgotei várias vezes o edital até a prova. Né? E não fica assim, se amarrando, quantas vezes eu tenho que esgotar o edital. Não tem o número de vezes. Quanto mais você conseguir ver o edital, muito melhor você vai na sua prova, muito melhor vai ser seu rendimento. Então, não fica se apegando horas líquidas, quantas questões tem que fazer por dia, quantas vezes eu tenho que esgotar o edital. Não, é o máximo que você puder, sempre. E mantendo a qualidade. Tá? Porque não adianta nada você ler o conteúdo de forma hipnótica lá, sabe? De hipnótica, assim, no sentido de você estar viajando na maionese. Pensando, passa uma borboleta, você corre atrás da borboleta. Aí não adianta nada, você esgotar o edital, você está só batendo o número ali. Né? E uma coisa que eu acho importante dizer também, né, Moreira? É que esse exemplo que você deu, direito constitucional, normalmente é um conteúdo bem controlável. Sim. Né? Você estava estudando para técnico de TRT. Que é totalmente focado ali na lei seca, no máximo súmula vinculante. Então é um conteúdo bem quadradinho, assim, né? Você consegue controlar ele bem. Em algumas matérias, não faz sentido você esgotar o edital. Por exemplo, se você pegar o conteúdo de direito civil de analista, e os caras pedem todo o Código Civil e mais algumas outras leis. Não faz sentido você esgotar o edital. Não, vai ser impossível eu também esgotar em 15 dias. Não, então, e não faz sentido porque você não vai conseguir revisar. Então, nessas matérias mais longas e às vezes mais profundas, acontece muito em direito administrativo, dependendo do concurso, esquece esse conceito de esgotar o edital. Aí você tem que aproveitar e estudar com mais questões para você focar naquilo que historicamente mais cai, não é verdade? Exatamente. E você vai ver, conforme você vai fazendo questões, você vai ver que alguns tópicos se repetem muito. Então, você sabe, poxa, é isso aqui que eu tenho que direcionar meus estudos, né? Daí a importância de fazer um grande número de questões, né? Sim.